Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar muito bem o seu dia. E hoje, sexta-feira, nós estamos começando o nosso dia da melhor maneira, começando buscando a Deus. Como você está? Como está o começo de agosto? Nós estamos no 8º mês desse ano, em 2022. Isso é só o começo do que Deus tem planejado, programado para nós. Nós nascemos no coração de Deus. A nossa vida não se resume a esses poucos dias que vivemos aqui na terra, mas a nossa vida está baseada no céu. Nosso coração está no céu, nós vivemos em Deus. Nós estamos numa família, a família 659, mas fazemos parte de uma grande família, que é a família da fé. Bom dia a cada um de vocês, bom dia Laura, bom dia Nilza, bom dia Hilda, bom dia meus queridos, minhas queridas, bom dia Zilda, Selma, Rosemary, bom dia Jaime, Jaison, bom dia Thalita, bom dia Emerson, Rudelvi, bom dia Eva, bom dia Loreni, que bom ter vocês aqui nessa manhã. A gente está estudando Apocalipse todas as manhãs, nós estamos pegando uma parte aqui de Apocalipse, estudando, meditando, trazendo uma aplicação pessoal para as nossas vidas. É claro que é sempre um tempo muito curto, então não dá para entrar em aprofundamentos, não dá para entrar em explicações muito profundas. Nós precisamos pontuar aquilo que é mais importante para a gente poder pegar uma palavra reta, uma semente para colocar no nosso coração para esse dia. Então todas as manhãs eu tenho tentado trazer uma aplicação prática para as nossas vidas de Apocalipse, mas também com uma perspectiva daquilo que Apocalipse é. Apocalipse é uma revelação. Isso você tem que ter no teu coração ao ler Apocalipse. Às vezes você está olhando para Apocalipse, todas as gerações, imagine, né, que já há praticamente 2000 anos nós temos esse texto de Apocalipse revelado ao apóstolo João, né, por volta ali do ano 90 mais ou menos, ele recebeu essa revelação. Então quando nós temos esse texto aqui revelado, durante várias gerações as pessoas viveram algumas partes de Apocalipse, mas sempre está falando do porvir. É um livro falando do futuro. É um livro de mistérios, com certeza é um livro de mistérios. É um livro que nos traz mistérios sobre os próximos dias. Aliás, um dos temas principais da fé cristã é a volta de Cristo. Como será? Que dia vai ser? Em que momento vai ser? No inverno, no verão? Será nessa geração, na próxima geração? Será daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 100 anos? Como que será? Esse é o desejo do nosso coração de saber. Mas nós não temos como saber isso. No entanto, nós temos como sentir os momentos que nós estamos vivendo. O melhor exemplo para isso é uma mulher grávida. Uma mulher grávida, quando ela sabe, que ela sente que tem um nenê dentro dela, ela percebe, tem algo diferente acontecendo no corpo dela. Hoje a gente tem a tecnologia para falar, olha, tem tantos dias, tem tantas semanas. Mas usando o exemplo de uma mulher que não tem essa tecnologia, não sabe que dia vai ser, não sabe exatamente que dia vai ser, mas ela vai percebendo que a sua barriga vai crescendo e que ela está se aproximando do grande dia. Assim também, meu querido, eu sinto no meu coração que nós se aproximamos desse grande dia, esse dia do Senhor Jesus, buscar a sua igreja. E essa questão de Jesus buscar a sua igreja, ela não é uma questão teórica, ela não é uma questão de um estudo que você tem que fazer para se preparar. Não, a questão de Jesus buscar a sua igreja principalmente é para você estar preparado no seu coração. O exemplo, Jesus conta algumas histórias, por exemplo das 10 virgens, você deve conhecer, aonde ele narra ali o exemplo de 10 noivas que estão aguardando o noivo. E ele dá o exemplo que 5 ficam preparadas com azeite para manter a sua lamparina acesa,
e 5 não. Elas estavam com a lamparina acesa, mas elas não mantêm a lamparina acesa, elas esquecem de levar o óleo. Então o exemplo é que algumas pessoas estarão preparadas e outras não. As pessoas prudentes, as pessoas que têm o discernimento do tempo, as pessoas que levam isso a sério, as pessoas que com o coração de uma mãe que está gerando, percebe que está chegando o grande dia e ela precisa se preparar, precisa arrumar o seu ninho. Como essa mãe que precisa arrumar o seu ninho, assim também os cristãos precisam preparar o seu coração. Aliás, né, essa é uma pergunta refletiva para a gente. Se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você faria? Como está seu coração? Então hoje a gente dá o start, né, no capítulo 6, nós damos o start nessa nova etapa de Apocalipse. Começa o capítulo 6 falando dos selos. Né? Os selos são etapas na vida, na história da humanidade, que vai se desencadeando. E há várias interpretações, algumas que já começamos, estamos nesse selo ou naquele outro. Eu não vou entrar nesse pormenor. Mas os selos são as etapas que nós vamos passar, os momentos que nós vamos passar. E você vai conseguir discernir, né, esse tempo, com certeza, como um cristão, teu discernimento. É claro, eu vou pôr aqui minha opinião para você, mas você vai discernir esse tempo, você vai sentir no seu coração. Você conectado com Jesus, você percebe. Aliás, eu tenho uma impressão no meu coração. Eu tenho uma impressão no meu coração que isso com a experiência, isso eu ninguém me falou, isso eu percebo na minha experiência, na minha pequena experiência, na minha fé cristã, percebendo, pastoreando, caminhando com pessoas. Eu percebo que o Senhor, aqueles que andam com Ele, os cristãos, aqueles que estão andando com o Senhor nos avisa do nosso último dia. Não sei se você tem essa impressão, mas eu percebo que a diferença que há entre a morte de uma pessoa que anda com Deus e a morte de uma pessoa que não anda com Deus. Desculpa. A morte de uma pessoa que anda com Deus e a morte de uma pessoa que não anda com Deus. A impressão que eu tenho é que uma pessoa que anda com Deus, o Senhor prepara o coração dessa pessoa. É como se o Senhor estivesse dando alguns sinais de que o dia daquela pessoa se aproxima. Com certeza, se você tem mais tempo de cristão e já passou por algumas experiências como essa, de irmãos na fé falecerem, você vai perceber isso. Essa pessoa começa a sentir alguma coisa, não que ela vai sentir que ela vai morrer, mas o Senhor começa a preparar o coração dela, ela começa a colocar várias coisas em ordem, preparar os momentos que elas estão vivendo para esse tempo. Ao contrário do ímpio, ao contrário daquele que não anda com o Senhor, né, a morte vem como um ladrão, a morte vem subitamente, a morte vem de uma maneira abrupta, a morte vem e pega todo mundo de surpresa. Mas o cristão, ele não é pego de surpresa. Aquele que anda com Deus, não estou falando daquele cristão que o IBGE diz que é cristão nominal. Eu estou falando daquele que de fato anda com Cristo. Esse jamais é pego de surpresa. Porque esse está com a presença de Deus no seu coração. Meu querido, não tem como você ser pego de surpresa. Porque o Senhor, o Espírito de Deus está com você e Ele testifica no seu espírito que você é filho de Deus. E você recebe a conexão direta do céu. O Senhor não te fala data, não te fala dia, não te fala hora, mas o Senhor vai gerando no seu coração esse sentimento, vai gerando no seu coração e te preparando para todos os momentos que você vai viver e passar na sua vida. Vamos ler então o texto de Apocalipse capítulo 6, vamos falar sobre a abertura dos selos. Eu quero pedir para você a gentileza de você compartilhar essa live com mais pessoas. Vem aqui, compartilha, você que está no YouTube também, deixa o seu like aí, segue o canal, compartilha esse link nos seus grupos de WhatsApp, manda para outras pessoas, né? Faça essa palavra chegar mais longe, né? Se faz sentido para você, se tem tocado o seu coração, compartilha com outras pessoas também. Nesse momento vai lá, quero que você dê um joinha, você que já compartilhou, manda para outras pessoas, façam outras pessoas receberem dessa palavra. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 diz assim:
Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. A primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração: Jesus é aquele que é digno e governa a história da humanidade. Jesus é o autor da história, o autor da nossa história, o autor da nossa fé. É Ele que abre os selos. Ele é aquele que abre os selos, o único digno de dar o primeiro passo, aquele que tem o livro da história na mão, aquele que tem o livro das nossas histórias na mão, aquele que governa sobre todas as coisas, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Toda a autoridade está sobre a sua vida. Então vi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. A melhor interpretação desse texto aqui é que esse cavaleiro branco é o próprio Cristo, que sai como vencedor, é a abertura desses selos. Ele sai como vencedor, ele é o vencedor, ele é mais do que vencedor, e você é filho dele. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e esse era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. O cavaleiro vermelho simboliza a perseguição à fé. Simboliza a perseguição à fé. Simboliza a perseguição religiosa, a fé cristã, aqueles que andam com o Senhor. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiquei o azeite e o vinho. Esse cavalo preto tem a ver com a pobreza, com a escassez, com a fome que a humanidade passou e passará. Como eu disse para você, não tem como você interpretar o texto de Apocalipse de uma maneira linear na história. Ele é um texto cíclico. Ele é um texto cíclico que está acontecendo na história. A história de Deus, ela não é uma história linear, é a história de Deus sobre a terra. Nós temos uma imagem cronológica das coisas. Nós temos o ano 1, o ano 10, o ano 30, o ano 50. É uma imagem cronológica das coisas. Deus, ele é eterno e ele não vê de uma maneira cronológica a história. Nós vemos a história de uma maneira cronológica. Então esse terceiro cavaleiro é o cavalo preto, e esse cavalo preto simboliza essa escassez, a fome, a pobreza. E aí a consequência disso é o 4º selo. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades. O seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Esse 4º selo é o cavalo amarelo, e esse cavalo amarelo simboliza a morte. A pobreza, a escassez, a fome geram a guerra e a morte. A morte, uma grande morte, matança sobre a terra, muitas pessoas morrendo. É esse tempo em que o 4º selo é aberto. Muitas pessoas dizem: olha aí, passou por um ambiente de guerra, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, ambientes de guerra onde há muita matança. Ambientes, por exemplo, como nós passamos, ambientes de uma pandemia onde há muitas mortes. Mas, meus queridos, nada se compara, por exemplo, aos abortos que são realizados anualmente ao redor do mundo. Milhões de bebês assassinados na barriga da sua mãe. Então, como eu estou dizendo para você, você não pode fazer essa leitura de uma maneira linear.
Esses são as etapas abertas desse tempo de julgamento que chegará sobre a terra. E como se um copo vai sendo cheio da impunidade, da injustiça, do sofrimento, até que chegue o grande dia, o dia do juízo. E aí para isso vai se caminhando a abertura dos selos. O quinto selo, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Muda o cenário. O cenário aqui mudou e o cenário agora é o cenário do céu. E nesse cenário do céu você encontra almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Hoje o evangelho está muito pop. O evangelho está muito cheio de ídolos, cheio de fãs. Parece que não tem mais cristãos, tem fãs. Hoje em dia tenho muitas pessoas que eu com certeza olho e vejo que andam com Deus, são pessoas de Deus, carregam uma palavra de Deus. Mas às vezes dá um asco, às vezes dá um enjoo de ver alguns pregadores do Evangelho que já não se parecem mais com pregadores do Evangelho. Parece com astros do rock. Parece com pessoas que precisam andar cercadas por outras, ser carregadas de um lado para o outro. Um evangelho fácil, um evangelho cheio de facilidades, um evangelho que não exige mais renúncias. Um evangelho almático, uma coisa só da alma. A nossa alma, nós queremos passar a mão no nosso ego. Enfim, não dá para falar disso agora. Mas é isso que eu sinto como pregador do evangelho muitas vezes. Aquele evangelho popstar, né, onde a pessoa com o cabelo descolado, com a roupa descolada, né, com o estilo de vida descolado e assim por diante. E esse tipo de pessoa não tem como mais falar de renúncia, porque o tênis que essa pessoa usa custa centenas de reais. A roupa que essa pessoa usa é da grife mais cara, que patrocina ela porque ela é uma pregadora do evangelho. Isso para mim, isso não tem problema nenhum. Você pode andar com uma roupa da mais linda que for, não tem problema nenhum. Mas isso está muito esquisito. Isso está muito esquisito. Eu oro pela sua prosperidade, que você tenha muito recurso para abençoar, para cuidar da sua família e assim por diante. Mas o nosso coração jamais deve estar nisso daí. Jamais, jamais, jamais. Eu tenho o ambiente que eu convivo, né? A gente está sempre promovendo as coisas como igreja. E às vezes eu vejo algumas pessoas que, se você, por exemplo, quer fazer um convite para vir ministrar na sua igreja, tem que vir, pode até ser perto, mas só anda se for de avião, em tal classe, só se hospeda, manda uma lista para você, só se hospeda assim ou assado. Enfim, não vou entrar nos pormenores, não precisa falar sobre isso, não quero indignar seu coração, essa indignação é minha. Essa indignação é minha. Mas aqui nós estamos diante das almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Essas pessoas que morreram por causa da palavra de Deus. E eles clamavam em alta voz. E a alta voz que eles clamavam não era o porquê, mas eles clamavam até quando. É isso que eles clamavam, até quando. Eles não estavam buscando uma justificativa do porquê que eles morreram pela causa de Cristo. Porque em várias passagens é uma honra poder representar Cristo. E mesmo que você foi perseguido pela causa de Cristo, é uma honra você ter sido perseguido pela causa de Cristo. Quer dizer para você, se o seu sofrimento é causado pelo seu pecado, então se arrependa dos seus pecados, mude a trajetória da sua vida. Mas se o sofrimento que você está passando no seu coração é pela causa de Cristo, é pelas renúncias que você tem feito, são etapas da nossa vida, então glorifique a Deus por isso. É uma honra você ser perseguido pela causa de Cristo. Eu espero que vá tudo bem na sua vida, eu espero que você esteja bem, espero que nunca falte nada na sua casa, eu oro para que você prospere, eu oro pela igreja que eu pastoreio, para que as famílias vá bem, para que eles
cresçam na fé, para que eles vá muito bem na saúde, vá muito bem na integridade física deles, na prosperidade. Eu oro por isso, eu declaro isso sobre cada uma das pessoas. Mas eu sei que o dia mau chegará. Eu sei que a dificuldade chegará. Eu sei que o dia difícil chegará. Eu sei disso. Eu sei disso. Então, meu querido, você precisa ser um seguidor de Jesus. Às vezes eu vejo, né, eu estou aqui nesse ambiente também cristão, nas redes sociais, mas vejo esses pregadores da palavra, parece que filma até indo para o banheiro. Filma eles indo para o banheiro. O que eu quero saber deles indo para o banheiro? Filma eles comendo um sorvete gostoso lá. Não tem problema nenhum tomar um sorvete gostoso, mas o que tem a ver ficar mostrando isso para os outros? Aí tá o cara lá se lascando, lá trabalhando, e o outro mostrando lá para o outro lá que ele está passeando lá em Hollywood. Não precisa disso. O evangelho não precisa disso. Precisa de pessoas convictas a, se for preciso, dar a vida pela causa do evangelho que dê. Isso tudo para dizer para você: cuide das pessoas que você segue. Cuide das pessoas que você admira. Admire as pessoas que estão dispostas a renunciar ao que for preciso pela causa de Cristo. Os apóstolos eram aplaudidos não pela eloquência deles, não pelo quanto eles conseguiam fazer de coisa legal, quanto eles eram radical na fé. Não, eles eram aplaudidos, meu querido, porque eles não desistiam da fé, porque eles eram parecidos com Jesus. Tem cristãos, tem homens e mulheres de Deus que já não sabem mais o que é abraçar uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Não sabe nem o que é um altar mais, só sabe o que é um palco. Preciso dizer isso para vocês, porque vocês estão aqui nesse ambiente da internet. E você precisa ter sabedoria. Não se impressione com aquilo que seus olhos vê, mas se impressione sim com a fé que as pessoas carregam no coração. E seja uma pessoa dessa. Seja uma pessoa convicta dessa. Seja uma pessoa dessa aqui que seja disposta a dar a sua vida para Cristo, se for preciso. O cenário do julgamento, do juízo mudou. Agora é esse momento. Agora eles clamam em alta voz. Até quando, Senhor? E o Senhor diz, com tranquilidade, até que, olha só o versículo 11. Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Eu tenho certeza que essas pessoas que perseveraram até o fim não são desse evangelho pop. Pelo contrário, essas pessoas são daquelas que estão com os seus joelhos no altar. Seja uma dessas pessoas. Admire quem anda com Deus. Não quem fica se aparecendo de andar com Deus. Observei, versículo 12, quando ele abriu o 6º selo. E aqui o bicho pegou. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho. Todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam: e as montanhas e as rochas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia na ira deles. E quem poderá suportar? O 6º selo é o juízo. Chegará o juízo. Meu querido, eu estou aqui todas as manhãs ministrando a palavra para você, mas chegará o juízo. Eu estou aqui ajudando você a superar momentos difíceis da sua vida e andar com Jesus, mas chegará o juízo. Então o melhor que você pode fazer hoje é andar com Deus. O melhor que você pode fazer hoje é andar com o autor da história. Você não é um cabo eleitoral de Jesus. Você não é um puxa-saco de Jesus.
Você não é um fã de Jesus. Você é filho de Deus. Você é um discípulo de Jesus. E você anda com Jesus por uma convicção, independente do dia, da circunstância, dos momentos, sejam eles momentos de saúde ou de enfermidade, sejam momentos de choro ou momentos de alegria, sejam momentos de grandes tempestades ou de grande bonança, nós andamos com Cristo. É isso aí. Quem estará livre desse grande juízo? Você que anda com Deus. Então hoje, sexta-feira, nós estamos entrando aí no fim de semana. Às vezes você pensa, esse domingo eu acho que eu vou na igreja. Eu vou na igreja esse domingo. Quantas pessoas durante a pandemia, por exemplo, me ligavam. Mandavam mensagem, pastor, eu estou ansioso, angustiado, estou com medo. A maioria das pessoas que me ligavam, 90%, muitas me ligavam. Não é uma, duas, não, muitas me mandavam mensagem, me ligavam, queriam conversar, estavam angustiadas, achavam que ia morrer, achavam que não estavam preparadas. Por quê? Porque não andam com Jesus, mas isso é fogo de palha. Essas pessoas só têm medo, elas são aquelas que, se estivesse ajudando um político, seria um puxa-saco. E elas andam com Deus também como um puxa-saco. Só no momento difícil, para favorecer elas vão lá, puxam o saco daquelas pessoas que estão seguindo, mas elas não querem andar com aquela pessoa. Agora você não é dessa pessoa, você anda com Deus. E você está aqui hoje de manhã por causa do Senhor. Nesse dia, será sim um dia extraordinário se você andar com Deus. Será um dia assim em que nada poderá te deter, mesmo as dificuldades, mesmo os momentos bons, mesmo os momentos de bonança, mesmo os momentos em que você estiver tentado à ganância. Nada terá como te deter, sabe por quê? Porque você está andando com Deus. Então talvez algum está pensando, eu acho que domingo eu vou na igreja. Ir na igreja não vai te salvar. Você deve ir na igreja porque você ama a Deus. Então vá para a igreja, não sei o que você está fazendo fora da igreja. Já deveria estar lá há muito tempo, ser uma coluna na igreja já há muito tempo. Mas você não está, porque você tem características de puxa-saco. É só no momento da dificuldade que você aparece. Mas, meu querido, você é chamado para andar com Deus, ser uma coluna da igreja nesse tempo, ser uma bênção do Senhor nesse tempo, fazer diferença, lutar contra a indiferença e se unir ao povo de Deus. Logo nós chegaremos. Nós chegaremos aqui, uma grande multidão de vestes brancas, diante do trono e do Cordeiro. Só entrará lá, meu querido, quem tiver aceito o convite e andar com Deus de todo o coração. Então, independente da cidade onde você está, independente dos anos de fé que você tem, se posicione. Hoje, ande de maneira digna daqueles que andam com Deus. Honre a Deus, glorifique a Deus com a sua vida. Nós vamos orar. Amanhã nós não temos família 659, é sábado e domingo eu não tenho feito. Eu tenho alguns compromissos aqui na igreja local que eu não consigo fazer, mas na segunda-feira nós estamos de volta. Nós estamos de volta e a gente vai entrar no capítulo 7 do livro de Apocalipse. Eu tenho certeza que Deus ministrará o seu coração. E eu quero desafiar você a convidar mais uma pessoa para estar aqui aprendendo da palavra, buscando a Deus. Esse é Apocalipse. Não tem como passar a mão no seu ego, não tem como passar a mão na sua alma, só tem como impulsionar você para frente, para que você possa estar diante do trono e do Cordeiro, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Se você também tem algum motivo de oração para nós nos unirmos como família na fé, coloque aqui o seu motivo de oração, nós vamos orar por você, vamos orar pela sua família, vamos orar pela sua casa, vamos orar pelo seu lar. Tem algumas pessoas que nós já estamos orando, colocando diante do Senhor. O Benício, nós estamos orando por ele, o Gustavo, o Luiz Gustavo, a Liane, estamos colocando diante do Senhor essas vidas, intercedendo por elas. Se tem outras pessoas, colocam aqui também nos comentários, nós vamos orar por essas pessoas. Nós estamos orando por salvação, meu querido. Não tem como ler Apocalipse e não clamar por salvação, por pessoas que estão perto de nós, e Deus ouvirá a nossa oração. Nós veremos essas pessoas sendo batizadas, veremos essas pessoas entregando a vida delas a Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, vamos colocar o nome pelo menos de uma pessoa por salvação,
Eu quero que você se dedique a essa pessoa, dedique em oração para levar essa pessoa até Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, Pai, a vida de cada uma das pessoas da família 659. Senhor Deus, as pessoas que nós temos orado e clamado, as pessoas que estão enfermas, nós liberamos uma palavra de cura sobre elas. Senhor Deus, uma palavra, Senhor Deus, de cura sobre as suas vidas. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas. Senhor, libera da Tua presença. Senhor Deus, enche os corações. Nós oramos por salvação, Senhor. Nós oramos por transformação. Nós oramos para que o Senhor, Pai amado, fortaleça o nosso coração, Pai. Nós queremos ser daqueles que realmente permaneçam até o fim e honrem ao Senhor. Senhor, nesse ambiente onde o Senhor é o Senhor da história, onde o Senhor rege o universo, onde o Senhor é aquele que direciona todas as coisas, aonde o Senhor é aquele que gera todas as coisas em nós, nós geramos pela fé agora, Senhor, toda a provisão, toda a direção, toda a proteção que precisamos. Nesse dia, abençoamos o nosso dia, abençoamos a nossa casa, abençoamos a nossa família. E nós pedimos ao Senhor para que sopre com o Teu Espírito sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito você, que você tenha um ótimo dia. A gente se vê na segunda-feira. Esse fim de semana, vai lá, vá para a igreja, vá para a sua igreja, vá adorar o Senhor, se envolva, se comprometa na obra do Senhor, faça a diferença, lute contra a indiferença, em nome de Jesus.